bem-vindos ao canal para a reflexão de hoje, que tem a intenção, essa reflexão, de fazer uma análise sobre como é o nosso relacionamento com Deus, como tem sido, até que ponto nós temos confiança nele e como isso tem influenciado as nossas vidas. Então vamos iniciar esse tema nos fazendo algumas perguntas, alguns questionamentos. Nós temos uma confiança em Deus que tem nos ajudado, nos trazido realmente amparo, aconchego nos momentos mais difíceis, nos tem impulsionado a adquirir forças para alcançar os nossos objetivos, que tem nos dado alívio nesses momentos mais desafiadores, combatido o medo, a ansiedade e outros conflitos que nós trazemos. Com certeza, infelizmente, a maioria de nós vai responder que não tem tido essa fé inabalável a esse ponto. Nós falamos que acreditamos na existência de Deus, mas nós não vivemos como quem realmente tem uma fé inabalável nele. Essa que é a verdade. E nós podemos ver isso, constatar isso, que somos realmente vacilantes na nossa fé, justamente quando o medo, as incertezas, o vitimismo, a revolta ainda tem dominado a nossa vida, permeado a nossa existência, né? Mas se nós formos aprofundar o raciocínio nisso, nós vamos ver que não faz sentido ter essas dúvidas a respeito da existência de Deus. Claro que não. Primeiramente porque a intuição da existência de Deus é inerente a todos nós, a todo ser humano. Porque isso vem escrito no nosso inconsciente, no inconsciente humano, não é? E segundamente porque até hoje ninguém conseguiu explicar com certeza a existência dos mundos, do cosmos, da natureza e a própria existência humana. Por mais que a presunção humana tente e procure fazer isso, como tem acontecido, não há lógica em nenhuma resposta. Nenhuma resposta é definitiva, é conclusiva. Nenhuma teoria conseguiu explicar a origem da vida com lógica. Nem a teoria da panspermia, que admite que a vida na Terra se iniciou fora dela, nem a própria teoria do Big Bang, né? Que apesar de descrever as observações mais sofisticadas que nós dispomos hoje, novas descobertas mostraram que toda a matéria conhecida é apenas a ponta do iceberg, em um universo que é dominado, na verdade, pela energia escura e pela matéria escura, e são naturezas que permanecem misteriosas. Então, nessa missão que a astronomia, que as demais ciências vêm nos dizer, tentem dizer onde estamos, de onde viemos, para onde vamos, não tem fim. E essa missão deles não tem fim porque qualquer dessas teorias não tem capacidade para explicar quem criou realmente os planetas, o universo, as galáxias, o cosmos e a energia e a matéria escura, enfim, tudo que existe. Sendo assim, não havendo como explicar o princípio de tudo que existe, logicamente não temos como explicar de onde surgiu a nossa própria mente, a nossa inteligência, nem nós próprios. Então, logicamente, nós temos que aceitar que há uma fonte criadora de tudo que existe. Esse fato, então, tomou uma força religiosa muito grande no decorrer da história. Por isso, em todos os tempos, todas as culturas, o ser humano sempre buscou se relacionar com a divindade, principalmente nos momentos mais desafiadores, como este que nós estamos vivendo. Nós estamos em tempos onde estamos tendo muita necessidade da confiança em Deus como nunca, ou seja, temos necessidade de um relacionamento mais profundo, mais íntimo com Deus, para podermos nos sentir confortados, consolados, esperançosos, criarmos forças para o enfrentamento de tudo o que está acontecendo, né? Então, por isso que nós falamos, não faz realmente sentido duvidar da existência da inteligência divina. Tanto que é raro, né, encontrar alguém que diz não crer em Deus. Mas o problema é que a conduta da grande maioria de nós não espelha essa realidade, ao contrário disso. A maioria de nós diz que acredita, que confia em Deus, mas a maioria também nos momentos de dificuldade, de crise, reclama, se revolta, cai no vitimismo. Isso prova uma confiança, uma fé vacilante, porque quem acredita realmente em alguém ou alguma coisa não tem medo, se entrega, né? É como aquela história da criança que quando o pai fala, pula que eu vou te segurar, ela se joga, ela se entrega porque confia no pai. Nós sabemos que Deus existe, é sem dúvida nenhuma fonte criadora. Isso significaria, pela lógica, dizer
que sabemos que Ele criou o mundo, a tudo e a todos, e por isso detém todo o poder, toda a justiça, toda a bondade. Deus é onisciente, onipresente, enfim, Deus é perfeito. Então, a grande pergunta é, se sabemos de tudo isso, por que será que a nossa fé é ainda tão vacilante? Por que a nossa fé não consegue que sigamos mais confortados, mais confiantes, que consigamos resolver os nossos conflitos, os nossos medos? A resposta é que a fé deve ter base coerente, base sólida para proporcionar a segurança e a paz. Então, a fé deve ser raciocinada, ela não pode ser cega. Aqui está a principal chave do desenvolvimento de uma fé robusta e inabalável. Acontece que nem todos conseguem desenvolver a fé raciocinada. Então, vamos entender realmente qual a diferença entre a fé raciocinada e a fé cega. A fé cega é aquela crença que não analisa, não pondera as coisas. Ela é atrelada a religiões que oferecem facilidades, promessas de coisas, de situações falsas. São fáceis, mas são falsas. É o fanatismo religioso que não leva ninguém à melhora, não leva o ser humano a se melhorar, mas sim leva a ilusões que não trazem confiança e segurança à alma. As pessoas podem achar mais fácil, mas não se sentem seguras. Já a fé raciocinada é o contrário, porque analisa, pondera, não se baseia em mentiras e facilidades, mas sim na busca da verdade, mesmo que seja à custa de sacrifícios, como sempre é, por conta da necessidade de reforma, de mudanças, né? A fé raciocinada ela exige discernimento entre o certo e o errado, mesmo que isso vá de contra as antigas crenças que nos limitam, né? As crenças limitantes, e que exige mudança dos nossos valores, e por isso mesmo dá resistência àqueles que possuem esse tipo de fé, a fé raciocinada. São pessoas mais fortes. Na passagem de São Mateus, Jesus disse aos apóstolos: se tivesseis fé como um grão de mostarda, diríeis a essa montanha, transporta-te daqui para ali, e ela se transportaria, e nada vos seria impossível. E nós encontramos a explicação dessa passagem no capítulo 19 de O Evangelho segundo o Espiritismo, que nos é esclarecido que Jesus quis dizer com isso, quis dizer aos apóstolos, que eles não curaram porque não acreditaram em si mesmos, em suas próprias forças, né? E no sentido moral, isso significa dizer que devemos analisar a lição entendendo que as montanhas, nesse caso, seriam as dificuldades que se encontram, né, entre os homens, as resistências, a má vontade, a preguiça, o interesse material, o egoísmo, a cegueira do fanatismo que impede que se desenvolva uma fé robusta, sólida. E somente a fé raciocinada leva a essa fé grande, sólida, que dá perseverança, que dá força, energia e todos os recursos que fazem vencer os obstáculos, né? E como diz aí no Evangelho, a fé sincera e verdadeira, ela é calma, ela é paciente, porque ela tem seu ponto de apoio na inteligência, na compreensão dos fatos e das coisas. A calma na luta, né, nos embates da vida, é sempre sinal de força e confiança. E a violência é sinal, ao contrário, de fraqueza e dúvida. Quando não se tem fé, a pessoa se torna vacilante, insegura, fraca e com isso se torna agressiva também. Por isso que nós precisamos examinar, entender, não ficar aceitando qualquer coisa, o fácil, o falso como verdadeiro porque é cômodo. Né? Não devemos jamais aceitar o erro, o incoerente para não cair em fanatismo religioso. Então é preciso ter cuidado com essas religiões que oferecem vantagens, facilidades, que não levam à verdadeira reforma íntima, que exige algum sacrifício. Para a gente conseguir possuir essa fé inabalável, sólida, é preciso ter uma base, que é a inteligência perfeita daquilo em que se deve crer. Porque para crer não basta ver, mas é preciso compreender, porque nós somos providos de raciocínio para isso, né? Nós somos providos de livre-arbítrio para discernirmos as coisas. Então a fé raciocinada ela se apoia sobre os fatos e a lógica, tirando todas as dúvidas, toda a obscuridade. Então é preciso buscar raciocinar, discernir, porque a fé não se prescreve, não é? Ela não se transmite de uma pessoa para outra. Não adianta a gente falar para alguém, tenha fé, tenha paciência. Isso tem que vir de uma conquista pessoal. Mas todos nós temos condições de possuir, de conquistar isso. Essa segurança, essa certeza, essa fé. Basta querermos isso.
Então ninguém pode alegar falta de capacidade para isso. As provas da existência de Deus se multiplicam a cada dia para todos nós em nossa vida. Mas o que impede a muitos de nós possuir essa fé é a negligência, a preguiça, o medo de sermos forçados a mudar os nossos maus hábitos, né? Assim como também a arrogância, o orgulho de sermos obrigados a reconhecer que existe essa potência superior, né? E termos que nos inclinar a ela, de termos que aceitar os fatos da vida como eles são, aquilo que não podemos mudar, né? A fé verdadeira é humilde, porque ela coloca a confiança mais em Deus do que em si mesmo, porque sabe e admite que sem Deus não é nada. E por isso coloca toda a confiança nele e pede intercessão aos anjos e aos bons espíritos junto a Deus. E esse sempre vem em auxílio, quando se pede com sinceridade, com humildade. Portanto, crer realmente em Deus é incompatível com conduta de revolta, de fuga aos deveres, de comportamentos indignos, de falta de vontade em se melhorar moralmente. Nós todos deveríamos, né, nós que nos dizemos crentes na existência de Deus, acreditar totalmente tudo que Ele providencia para a nossa vida, para cada um de nós, é o correto, é o perfeito, é aquilo que precisamos. Então, para entendermos isso, nós precisamos compreender que a vida não é um parque de diversões, para nós apenas queremos levar a vida com prazeres, com divertimento, sem responsabilidade, sem comprometimento de melhora moral. Deus nos criou para muito mais do que isso, não para o sofrimento, mas para a responsabilidade. Nos criou para sermos perfeitos como Ele é perfeito e desenvolvermos toda a nossa capacidade, todo o nosso potencial no bem. Em termos de comparação, quando nós estudamos, seja no ensino médio, na universidade, em qualquer curso, nós não ficamos questionando o método que os professores usam, as provas que eles aplicam, debatendo com ele ou apenas reclamando. Nós podemos até questionar alguma coisa, mas nós precisamos fazer as provas e os trabalhos. Isso é obrigatório, é necessário, não é? Para irmos bem no curso, nos formarmos. Então, por que nós temos que questionar, né, em relação a Deus, a vida? Nós não questionamos os métodos dos professores, nós sabemos que eles querem nos ensinar, que eles têm competência para isso. Por que questionamos Deus? Em relação à vida, nós devemos entender que estamos aqui no mundo como alunos matriculados em uma escola. Isso é a verdade. Para aprendermos a sermos melhores e felizes, sim, né? Mas para isso precisamos nos melhorar, né? Para aprender aquilo que ainda não sabemos. E Deus é nosso professor perfeito, é justo, bondoso, que nos aplica as lições necessárias, as provas que precisamos. É simples assim. Ainda que essas provas sejam meio desagradáveis, que não sejam tão fáceis, nós deveremos nos submeter a elas, a fim de que nós aprendamos, que melhoremos a cada dia, até o momento em que, aprendida a lição, a prova não seja mais necessária. Não vamos ter a mesma prova o resto da vida. É a nossa teimosia que nos faz ter que repetir a prova, porque vencida a prova, nós devemos seguir adiante, melhores, mais sábios, mais tranquilos, né? Nós devemos, então, entender e aprender a ter comportamento digno e sensato frente às adversidades da vida, que são as provas, entendendo que se passamos por elas é porque ainda são necessárias, ainda não vencemos essa etapa. E quanto mais nós somos refratários, rebeldes, não aceitando as mudanças da vida, mais conflitos e neuroses serão acumuladas por nós. É isso que vem nos acontecendo. Porque ser rígido na forma de pensar, sentir, de agir, só leva a mais demora no aprendizado e, consequentemente, às dores. Essa frase, eu não consigo, é difícil para mim, essas crenças limitantes é que tem nos empacado na evolução. Nós precisamos parar com isso. As ocorrências da vida sucedem em conformidade com as necessidades de experiência e evolução de cada um de nós. A experiência da Terra é uma escola abençoada, não é uma estação de lazer, mas nem por isso frequentar essa escola deve ser algo ruim. Nós temos nossos deveres, mas temos as compensações, temos os descansos, temos as alegrias também, precisamos valorizar isso. Isso pode ser muito bom, pode ser agradável, depende de cada um de nós. Porque nós temos dias de luta, mas temos dia de glória também, né? Mas será que nós iremos demorar a entender isso, a ver isso e continuar desenvolvendo angústias e conflitos emocionais até quando? Nós vamos teimar nisso.
Deus sabe o que faz, está sempre no controle de tudo. Não cabe a nenhum de nós querer controlar tudo na vida. A nossa parte é desenvolver uma serenidade frente às ocorrências de nossas vidas. Procurar sempre aprender o máximo possível de cada dificuldade, fazendo sempre o nosso melhor. E o possível para melhorar, claro. O progresso é uma lei de Deus, nós já falamos várias vezes sobre isso nas reflexões. Todos estamos submetidos a essa lei, então nós devemos fazer o nosso melhor, tudo possível para melhorar a nossa situação. Mas isso deve ser feito sem angústia, sem sofrimento, porque Deus sabe quando determinada prova chegará ao fim na vida de cada um de nós. Então vamos procurar viver com coerência, como quem realmente acredita em Deus, acredita no Pai, como um Pai amoroso que nos quer o melhor para a nossa vida, sabendo que crer nele não é apenas admitir a sua existência, mas sim a total entrega a ele, apesar das dificuldades na caminhada, porque os problemas são inerentes da nossa vida, fazem parte, é para o nosso aprendizado. Facilitar ou dificultar esse aprendizado depende de cada um de nós. Não adianta ficar pedindo a Deus toda hora para acabar com todos os problemas da vida, do dia para a noite, né? Com tudo que nos desagrada, para daí, quando isso não acontece da forma como esperamos, ficar reclamando que foi porque Deus não ouviu, não olhou para nós, nessas infinitas lamúrias de supostas vítimas como crianças, né? Crianças adultas que somos, mas agimos como pessoas infantis. Nós podemos sim pedir o alívio das dores, das provas, ou também pedir a comutação do karma, e comutação do karma nada mais é do que a diminuição, ou adiamento, ou parcelamento das provas ou das expiações, que inclusive vem sendo informado pela espiritualidade que está acontecendo essa comutação de karma sim, nesse momento planetário que nós vivemos. Mas vamos entender que muitas vezes não é possível sermos atendidos em tudo que nós queremos, porque aparentemente esse problema, né, entre aspas, é a solução de Deus para a nossa vida, é a lição necessária, é o livramento de coisa até pior, e nós não nos tocamos disso. Então, como um pai que nega ao filho aquilo que ele pede porque sabe que não seria bom para ele, que lhe prejudicaria naquele momento, que lhe faria mal, se nós, que somos imperfeitos, já agimos assim em relação aos filhos, como agirá Deus em sua infinita bondade e sabedoria em relação a nós? Então eu quero encerrar essa reflexão de hoje dizendo que nós devemos entender e buscar desenvolver uma fé verdadeira. E isso é inclusive questão de inteligência, porque somente a fé nos ajudará a aceitar que nada acontece por acaso. Não há acaso nos planos de Deus, mas tudo vem para o nosso próprio bem, e essa certeza nos acalmará, nos aliviará, nos trará a paz que nós necessitamos, a esperança que nós precisamos, e certamente nos auxiliará a fazer o melhor possível com tudo que nos chega. Nós vamos passar a ver o lado bom das coisas, lidar melhor com as situações e merecer o melhor cada vez mais por isso. Então, vamos parar com essa mania de tentar controlar tudo. Nós não podemos controlar tudo. Vamos entregar a Deus aquilo que nós não podemos resolver, crendo que Ele fará o melhor em nossas vidas, desde que façamos a nossa parte. Então vamos pedir a Deus coragem suficiente para mudar aquilo que podemos mudar, resignação para aceitar aquilo que não podemos mudar e sabedoria para distinguir uma situação da outra. Pensemos nisso. Fiquem bem e até a próxima.